Paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom a gente estarmos aqui. E sempre a gente vem aqui com o intuito que não simplesmente falar religião, fazer forçar você ir para uma igreja simplesmente. Lógico que eu não deixo, eu não deixo de dar um esclarecimento. E esse esclarecimento é o quê? Que a importância da gente estar na casa do Senhor. E o homem que não alimenta seu homem espiritual é um homem carnal, é uma mulher carnal. Pode ver. As tentações estão vindo sobre o ser humano, e o inimigo sabe, o inimigo já nos estudou, o inimigo já sabe das fraquezas de cada um. Então, quando eu, na condição de ser humano, não tomo atitude de estar fortalecendo o meu espírito, o que acontece? Eu vou ser o quê? Uma marionete na mão do diabo. E a gente tem visto isso constantemente. Os homens aí totalmente na carne. E a Bíblia diz, meu irmão, eu vou fazer um alerta para ti. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Às vezes você fala, pô, a Bíblia está falando que o salário do pecado é a morte. Ah, todo mundo vai morrer, Berico. Mas a Bíblia não está falando que você sabe o significado da morte? A palavra morte? Separação de Deus. Não é essa morte que todos vão passar. Você vê, pode ser que essa semana você foi no velório e viu aquele defunto lá. Não é aquela morte, não. A morte é você estar separado de Deus. Você está até vivo, respirando, andando, só que distante de Deus. Meus irmãos, entenda uma coisa, eu vou te mostrar aqui na palavra. Quando dois homens vendo a importância da presença de Jesus, olha o que ele disse aqui, ó. Por exemplo, o primeiro aqui, ó. Em vez de eu ir lá para trás, falar o primeiro que nasceu aqui, não, eu vou falar um novo, no Novo Testamento, para mim ir para o Antigo Testamento. Olha o que acontece. Quem está falando aqui? Pedro. Olha o que Pedro falou aqui, ó. Aqui, ó, em João, capítulo 6, 67, diz assim, ó. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar? Jesus aqui está ali levando o evangelho a muitas pessoas e de repente chega um grupo de homens que se dizia discípulo, afasta de Jesus, abandona Jesus. Você está entendendo? E Jesus chega para os 12, falou assim, quereis vós também me deixar, em outras palavras? Quereis vós? O mundo vai estar te oferecendo um monte de coisa. Como esses homens aí ó, estão me deixando por amor ao mundo. E eu acordei hoje, meu irmão, meditando. Olha, por favor, eu sou bem transparente na forma de falar para as pessoas, principalmente a respeito dos meus sentimentos que eu passo. Porque eu acredito que se eu falar para vocês, relatar que eu sou um homem sujeito à falha, eu sou um homem sujeito à falha, meu irmão. Se eu hoje eu reconheço, se eu não for um homem de oração, se eu não estiver jejuando, se eu não estiver indo na casa do Senhor, eu vou voltar para a carne. O que isso aqui experimentou um dia, o meu cérebro sempre vai querer repetir, experimentar de volta. E uma das coisas que eu tenho visto, eu tenho falado com os homens, os machos aí, sobre a vida sexual. Meus irmãos, o diabo tá pegando os homens assim, ó, fazendo de marionete através da vida sexual. Você tá me entendendo? E principalmente que eles não sabem que muitas vezes o casamento deles estão frios. A mulher já não procura mais eles já não têm intimidade, justamente porque eles estão no erro. E quando a palavra de Deus fala assim que o salário do pecado é a morte é a separação de Deus. Quem não está na presença de Deus não tem um casamento abençoado. Quem não está na presença de Deus não tem uma vida financeira abençoada. Você passa a morrer. E sabe qual é o último estágio do ser humano que o diabo leva? É as ruas. Se você um dia, por favor, faça um teste, um dia que você vê um mendigo na rua, conversa um pouquinho com ele. Eles não eram mendigos, eles não viviam na rua, eles tinham uma família.
Muitos eram casados, muitos têm filhos. Eu conheci essa semana aí, um que hoje tem até netos. Você tá me entendendo? E eu cuidei de um, que eu peguei na rua, ali, ó. Um rapaz chamado Nelson. Ali eu fiz uma oração, manifestou o demônio. Aquele homem ali tinha um histórico. E Deus sabia do histórico daquele homem. E muitos deles abandonou Jesus. Aí, ó, o que aconteceu aqui? Olha a resposta desses homens aqui, ó. Aqui ele diz assim, ó. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar? Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Olha, por favor, vamos botar um pingo no i aqui. Para quem iremos? Os homens geralmente estamos indo a cada dia a um lugar, para alguém. A gente está indo diariamente para Deus ou estamos indo para o mundo? Ir para o mundo, meu irmão, é ir a obedecer o diabo. O Pedro aqui, ó, teve discernimento para compreender para onde, aqui, ó, para aqui ele deixa bem claro. E nós, aqui ele diz assim, ó, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu e você somos uma alma preciosíssima. O diabo não está aí querendo pegar teu carro, pegar tua casa. O diabo quer tua alma. Ele quer a minha alma. Ele quer ter um prazer um dia. Porque ele sabe que ele também vai para o inferno. Ele sabe que o final dele é o lago de fogo. E você sabe como é que ele vai estar satisfeito? Quanto mais almas ele levar, melhor. O propósito dele, do coração dele é esse. É retirar as almas das mãos do Senhor para ele, meu irmão. E a condição de sermos, de irmos seguir Jesus ou o diabo é uma decisão nossa. Meus irmãos, eu acordei hoje, estou falando, eu venho aqui contar uma experiência. Eu acordei hoje, falei, Senhor, eu decido andar contigo. Como tem aquele hino do Thales, Roberto. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo mais para mim, mas eu vivo a vida de Deus. Meus irmãos, aqui, ó, o diabo usa pessoas a mandar pornografia. Por favor, muitas vezes eu não estou sendo amado. Muitas vezes pessoas me desprezam. Só que hoje eu acordei decidindo. Eu escolho andar com Deus. Eu escolho andar com Ele. Eu escolho negar minha carne. Eu não quero mais pornografia na minha vida. Eu não quero mais aí andar na prostituição. Eu não quero, sabe assim, eu não quero as coisas do mundo, mas eu quero Deus, eu quero Deus. Eu comecei a confessar, como Pedro aqui, ó, reconheceu. Pedro reconheceu que só Cristo tem a palavra da vida eterna. Eu só vou chegar até aquele grande dia que o Senhor vai me levar, Ele vai vir me buscar, ou o arrebatamento, que eu vou ser buscado pelos anjos, se eu decidir o quê? Cuidar da minha alma. Cuidar da minha alma. Por isso que o diabo tá irado. Hoje eu escolho servir a Deus. Hoje eu escolho permanecer na presença de Deus. Porque, meus irmãos, aqui ele diz assim, ó, respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você quer andar com o Filho de Deus ou você quer andar com o diabo? Porque se você não tomar atitude, meu irmão, de abandonar a pornografia, de você não tomar a atitude de você abandonar o seu pecado aí, você vai estar andando com o diabo.
Meus irmãos, eu costumo dizer assim, ó, no campo espiritual não tem muro, né? Existe uma pessoa que fala, fica, esse aí está em cima do muro. O em cima do muro é o indeciso. Não sabe se fica do lado do um ou fica do lado do outro. No campo espiritual não tem isso, não. Duas atitudes. Ou eu vou para a direita, para a presença de Deus, ou eu vou para a esquerda, para a presença do diabo, andar com o diabo. Mas essa decisão é individual. É individual. Nós temos que tomar essa decisão, meu irmão, constantemente. Por favor, você não sabe, eu estou falando aqui, ó, ao falar isso aqui, ó, eu estou rejeitando a minha carne. Eu vejo assim, eu converso muito com os homens, eu vejo os homens assim, a mesma coisa. Tá falando com um amigo meu agora há pouco, sabe assim, que ele é cristão, ele me conta o que ele passa, a guerra que é a carne dele, é a carne constante, sabe assim. Mas muitas vezes nós temos que tomar decisão. Por favor, até um irmão entrou em contato comigo essa semana dizendo assim: Deus, eu não vou ser condenado simplesmente por ser errante. Por favor, uma coisa que o Espírito Santo me mostrou aqui: o Senhor, ele não, ele vai nos julgar segundo a palavra dele. Não fique pensando que pelo fato de você saber que Deus é misericordioso e você vai estar em pecado, que você vai ser salvo em pecado. Não, meu irmão, por favor, a Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, em outras palavras, se eu estiver em pecado, Deus está odiando o que eu estou fazendo. Ele está odiando. Ele não está simplesmente desprezando, não. Ele está odiando. E o que é odiar? Quando você odeia algo, você não quer isso. Você não quer fazer parte daquilo. Você está me entendendo? Existe uma coisa no mundo que as pessoas não gostam. Eu não gosto de verdura, né? Que muitas pessoas falam. Eu não gosto de bolo de chocolate. Eu não gosto disso. Essa pessoa não gosta. Ela não odeia. O sentimento de ódio é um sentimento mais forte. Você está me entendendo? E a Bíblia está falando que Deus ama o pecador. Ele ama, mas odeia o pecado. Então, se o pecador que é amado por Deus não abandonar o pecado, ele pode ser condenado. E fora, antes de ser condenado, porque um dia a gente vai partir. Se você partir sem Cristo, meu irmão, minha irmã, é terrível. É terrível. Mais um detalhe. Só que um detalhe, o pecado também, mesmo você ainda vivo, você não vai usufruir a presença de Deus. Você não vai ter a presença de Deus aqui. Você não vai ter paz. Você não vai ter sono constante. Você tá me entendendo? Você vai viver inquieto aí. Você tá me entendendo? Você vai viver aí ansioso, e chega ao ponto, no final, começa a ansiedade, depois se transforma em depressão. Os homens que estão distantes de Deus, sabe por que estão em depressão? Estão aí com ansiedade. Como encontrei uma irmã, mas irmão, é assim, eu tomo remédio para anti-ansiedade. Falei, por favor, não estou dizendo que essa irmã está em pecado. Eu falei para essa irmã, você tem que. O que combate a ansiedade é a oração. E a oração não é oração comum, não. É aquela oração compromissada, aquela oração que tem choro. Você chora na presença de Deus. Essa tem um efeito em nosso intelecto, nossa alma. Nossa alma é curada, porque a depressão é a doença da alma, meu irmão. A depressão não é a doença do corpo, não. Doença no corpo, você toma lá um Doril, a dor passa. Tá me entendendo? Mas a dor da alma, a doença da alma é algo terrível. Mas quando essa pessoa, quando qualquer ser humano, e por favor, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser o que for, evangélico, você pode ser o que for, mas você não pode esquecer que além de você ser determinada religião, você é um ser humano. Você é um ser humano, meu irmão, e o alvo do diabo é você.
O diabo visa a tua alma. Só que um detalhe, nós temos que analisar o que a gente anda fazendo. Deus não muda, ele não vai mudar a opinião dele. O que ele já deixou escrito, por você achar que ele é bonzinho. Você pode ser condenado se você não abandonar teu pecado, meu irmão. Se a gente não abandonar o pecado, vamos ser condenados. E antes de ser condenado, antes de você sair dessa terra e ir para o inferno, você vai viver uma vida hostil. Você vai ver uma vivida de necessidade. Pode ver aí, eu converso com um monte de mendigos de rua. Eles estão nessa situação porque eles optaram pelo pecado. Por favor, estou comentando aqui, eu não estou julgando, não, estou falando o que a palavra diz. A Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus, meu irmão. Ah, Alberico, mas eu não mato, eu não roubo, mas você está lá na pornografia, você está lá traindo sua esposa. Meus irmãos, eu falo para os homens, eu falo assim, meu querido, toma muito cuidado com uma coisa. Nós erramos pelo olhar, nós, homens, os machos, pelo olhar e pelo toque. Eu posso chegar assim, de repente eu sou ali uma mulher e falo, ai, gostoso, ai, se eu te pegasse. De longe, você pode falar assim, por favor, me respeite. Mas se você deixar eu encostar, ô filho, eu gosto tanto de ti, tal, pegar, tocar em você, a pessoa te desmonta. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser membro de igreja, pode ser o que for. É esse discernimento que o Espírito Santo tem me ensinado para me criar defesa contra o pecado. A mulher, eu acredito que eu não sei muito sobre a mulher. A mulher, em primeiro lugar, eu sei que a fraqueza dela é o quê? Palavra. O diabo, quando quer pegar a mulher, principalmente levar a mulher ao adultério, aqui, ó, palavra. Você tá me entendendo? Porque a mulher é sentimental, o homem não. O homem é meio animal. Por favor, aprenda uma coisa. O homem, por exemplo, ele se envolve com outra pessoa sem sentimento. A mulher, a maioria não. Tem que ter um sentimento. O homem não. Por isso que os homens estão caindo. Às vezes os homens cedem ali, ó, vai, deixa alguém ali tocar nele, e ele volta para casa, aparentemente como se nada tivesse acontecido. Só que aconteceu. Aconteceu. Se você se prostituiu, se você ali adulterou, porque, qual a diferença? O solteiro se prostitui, o casado adultera, comete adultério. Você tá me entendendo? Não tem colher de chá. Você volta para casa, aquilo ali não vai ter consequência? Tem, meu irmão. As consequências vão vir com o tempo. Por isso que você está vendo aí, ó, os homens com problema nos ossos. Meus irmãos, eu vou te dar uma informação aqui maravilhosa. Salmo 32. Davi ficou quase 9 meses sem confessar o pecado. E quando ele confessou, ele descobriu uma coisa, Deus revelou uma coisa. Ele falou: enquanto eu calei meus pecados, meus ossos envelheceram. O pecado traz prejuízo para o teu corpo. O pecado envelhece teu corpo. O pecado traz enfermidade, principalmente para os teus ossos. Por favor, eu já fui curado aqui, ó, de vários problemas. Fui curado de problema cardíaco, fui curado de alergia, sabe assim? Fui curado de pedra na vesícula. Por quê? Porque eu sou bonitinho, certinho? Não. Porque eu entendi sobre a confissão de pecados. E para mim confessar meu pecado, eu tenho que reconhecê-lo. Eu tenho que reconhecer, eu errei. Você fala, Senhor, por favor, outro dia que acordei, o Espírito Santo, sempre que eu oriento os homens, falo para o Senhor, peça nas suas orações, peça para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, traga na minha mente erros que eu cometi lá atrás, nunca confessei. Você sabe, às vezes você não sabe, você está sofrendo, está passando por uma situação, é por consequência de algum pecado, meu irmão. E só vai ser arrancada essas consequências quando você reconhecer e você confessar seu pecado. Por isso que a nossa mente é limitada. Por isso que você tem que depender do Espírito Santo.
Fala, Espírito Santo, nas suas orações, Espírito Santo, traga na minha mente erros que eu cometi e nunca confessei. Ele vai trazer paulatinamente. E toda vez que você lembrar, confessa. Confessa, pai, eu me lembro, realmente eu fiz isso com tal pessoa, sabe assim, Senhor, eu julguei alguém, eu menti, eu fiz aquilo, mas em nome de Jesus me perdoa, pai. Por isso que Davi, no Salmo 32, ele chegou e falou bem assim, ó, enquanto calei meus pecados, meus ossos envelheceram. E quantos homens e mulheres estão sendo curados, sendo libertos de enfermidades, principalmente nos ossos, pessoas com problema na coluna, pessoas com problema nos joelhos, sabe assim, estão sendo curados. Sabe assim, o Senhor, outro dia até eu fiz uma oração, que eu estava se sentindo debilitado, eu falei, Senhor, a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor subirão como águia, correrão e não se cansarão. Então, coloca estrutura nas minhas pernas dele. Hoje eu estou andando aí na rua, parecendo um office boy. Tava assim, tô andando rápido, assim. E as pessoas falam, "Ih, quando você tá aquilo ali, tá apressado." Mas não, sabe por quê? É feito. Eu faço questão de andar assim, sabe por quê? Porque o Senhor me curou. Problema nas pernas, no joelho, sabe assim, meus irmãos? Eu não tenho como não compartilhar isso com vocês, meu irmão. Eu seria um egoísta. Eu te estou dando a direção aqui, ó, para, em primeiro lugar, Pedro reconheceu que andar longe de Jesus não vale a pena. Que só o Senhor tem uma palavra. Olha, por favor, eu vou aqui atrás, ó, há um outro personagem que também reconheceu isso. Quem reconheceu? Moisés. Moisés. Ô, meu rapaz, aqui em Números, ó, ele diz assim, ó, olha que interessante. Aqui em Números, ele diz assim, ó, como ele pegou. Ele diz assim: se o Senhor não for conosco, não nos deixa subir. Tá aqui em Êxodo 34. Se o Senhor não for conosco, não nos deixa subir. Sabe assim? Aqui ele diz assim: ó, e disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Contigo. Moisés era um homem íntimo do Senhor. Sabe assim? E por favor, meu irmão, sabe porque aquela ali, olha, irmã Dulce, muitas pessoas, irmã Dulce era uma serva de Deus. Fulano era um servo de Deus. Eles não foram servos de Deus à toa, meu irmão. Eles decidiram ser servos de Deus. Eles tiveram um chamado. Como muitos. Você sabe por que eu passo na rua e o senhor me usa para chamar a atenção de fulano e Beltrano? Ali é um chamado. O Senhor Jesus me deu uma ordem, sair ao mundo pregando o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Tem pessoas que falam, Alberico, que eu não creio na palavra. Tem pessoas que eu já ouvi, eu não creio na Bíblia. Está me entendendo? Uns que até assumem logo de cara, eu sou ateu, Alberico. Eu sou ateu. E eu respeito. Só que essa pessoa está sendo chamada. Mas a decisão dela crer é individual. Eu não posso fazer por você, nem você por mim. E aqui a palavra diz assim, olha que ele diz assim, ó, escreve Moisés ali com o Senhor 40, e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto e os 10 mandamentos. Você vê que Deus chamou Moisés lá para o monte, a presença de Deus alimentava tanto Moisés que ele não precisou nem de água. Que é provado pela ciência. O homem não consegue ficar mais de 3 dias sem tomar água, meu irmão. Não consegue. E aqui está dizendo que Moisés ficou 40 dias na presença do Senhor. Então, sabe o que mostra essa palavra aqui? Quando você se aproxima de Deus, Ele te alimenta. Até você aí falou, Brico, eu sou solteiro. Brico, eu tenho carência de sexo. Meu irmão, quanto mais se aproximar da presença de Deus, Ele vai te alimentar. Ele não decreta que você não vai precisar de sexo. Por isso que ele quer que você confie nele e ele prepare uma mulher de Deus para te dar. Você está me entendendo?
para que você realmente usufrua da vida conjugal. Só que a princípio, quando você está solteiro, ele quer te alimentar, meu irmão. Ele não quer que eu e você venhamos ficar aí, ó, na prostituição. Você está me entendendo? E o único meio é você buscar a presença dele. E por isso que quando Deus falou para Moisés que ele iria com o povo, mas a presença dele não iria, ele disse: onde eu irei se o Senhor não for, se for para mim ir sem a tua presença, é melhor que eu não suba. Não me deixe subir. Se o Senhor não for comigo, então é a decisão, meu irmão. É o que eu tomei hoje. Acordei e falei: Senhor, eu tomo a decisão de servir o Senhor, de andar com o Senhor. Eu rejeito isso, eu rejeito aquilo. E essa decisão é diária, meu irmão. Essa decisão é diária. Nós que temos que tomar a decisão. Por favor, te peço, observe aí como é que está a tua vida. O que você anda fazendo? Você acha que as suas atitudes, você está na prostituição, você está cometendo adultério, você está mentindo, você está enganando, você está aí fraudando, você acha que vai ficar impune? Não vai ficar não, meu irmão. Não vai ficar impune não, meu irmão. Cedo ou mais tarde você vai ver a consequência, porque Jesus falou que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem semeia, ele vai colher. Você está me entendendo? Por isso que tem uma palavra, às vezes você fala bem assim: poxa, fulano aprontou comigo, fulano me assaltou. Ah, meus irmãos, existe uma bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Se alguém te prejudicou, se essa pessoa não se arrepender, ela vai sofrer consequências. As consequências vão vir. Ô, meu irmão, não é à toa aí, ó, que os presídios estão lotados de gente. Não é à toa que os hospitais estão lotados de gente. Não é à toa que rapaz, os bancos estão dominando aí, tirando, porque as pessoas andam, não pedem direção de Deus na vida financeira, não pedem direção de Deus em nada. Toma atitude, pega dinheiro emprestado, faz isso, faz aquilo, e acaba sofrendo consequência. Ah, quem vos fala é alguém que já cometeu muitos erros. Esse cabra aqui que vos fala, eu não estou falando isso da boca para fora, não. Já tive tantas coisas, já me aconteceu por consequência dos meus pecados. Já estive endividado, já estive no hospital morrendo por consequência dos meus pecados, já estive brigando com a mulher, assim, por consequência dos meus pecados. Meus irmãos, o difícil hoje é o ser humano ser humilde e falar assim: realmente eu já aprontei tanta coisa, e realmente hoje eu vejo que estou sofrendo consequência. Aí você tem a opção de uma coisa: se humilhar diante de Deus, escolher. Você fala bem assim: ó, eu andei longe de ti durante anos e anos, pai, mas a partir de hoje quero andar correto, quero te buscar de todo o meu coração. Me aceita, pai, me aceita. A Bíblia fala assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. É decisão, meu irmão, é decisão. Se você tomar essa decisão e você fazer como Thales Roberto: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu não vivo mais a vida, mas eu vivo para a glória de Deus. Meu irmão, a decisão que você hoje, você, pare aí, observe. A Bíblia fala assim: examine o homem a si mesmo. Eu não posso examinar você, não. Examine o homem a si mesmo e tome essa atitude. Examine, observe se você hoje não está sofrendo consequências, mas Deus quer mudar teu futuro. Ele quer te curar, ele quer te libertar. Mas o meio é o quê? Arrependimento. Arrependa-se dos teus pecados. Arrependa, a palavra de Deus pede: arrependei-vos, que é chegado a vós outro reino de Deus. Arrependei-vos. Você sabe
Se você não houver arrependimento, sabe quem vai entrar em você? Um demônio. Se não houver arrependimento, você abre a porta para demônios entrar em você e dominar a tua mente. Por isso que tem muitos homens aí que um dia estavam na casa de Deus, que era adorador, e hoje o diabo já colocou na mente dele: não, Deus te ama. Você não vai ser condenado, não. Ah, é? Ó, ó, vamos ser julgados por isso aqui, ó. Por isso que a Bíblia fala que os primeiros a ser julgados vai ser o quê? A casa de Deus. Os que são da casa de Deus. Está me entendendo? Depois Deus vai julgar o mundo. O mundo que não abraçou a fé em Cristo. O mundo que não aceitou a correção de Deus. Esses vão ser julgados também. Só que primeiro vamos ser julgados, nós da igreja. Os que são chamados cristãos. Você está me entendendo? Então tem que haver, por favor, Deus não muda. Deus não muda a lei dele, a palavra dele, as regras dele, por você não, meu irmão. Você que tem que mudar a tua vida baseado na palavra. Você tem que tomar a decisão hoje, voltar para a prática da palavra de Deus. E primeiro passo se chama arrependimento. Vamos arrepender dos nossos pecados. Essa palavra é para mim, é para você. Eu estou falando aqui, eu não sou hipócrita, eu estava aqui agora de madrugada, de manhã cedo, acordei tomando os céus e a terra aqui, confirmam o que eu estou falando. Tanto os demônios como os anjos do Senhor confirmam o que eu estava falando ali. Que hoje eu tomei uma atitude, eu não quero. Eu não quero mais a carne. Prefiro ficar aí, chupando o dedo, do que viver aí no pecado. Eu, Alberico, Alberico, tomo essa atitude. Aí você tem livre escolha. Mas aqui, o Alberico, no ato de amor, está vindo chamando a sua atenção. O Alberico, no ato de amor, está chamando a sua atenção para você praticar. Arrependa-se dos teus pecados. Toma atitude. Analise a tua vida, as suas atitudes aí. E se você reconhecer, Senhor, realmente eu tenho errado, me perdoa, confessa. Meus irmãos, Jesus falou assim, tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Hoje ainda a graça de Deus está inundando nossa vida. Enquanto você tiver vida aí, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, pode entrar em ação, em seu favor. Agora, se você partir dessa terra desse jeito aí em pecado, você vai direto para o inferno. Você está me entendendo? E você nunca vai poder falar assim, Senhor, eu não sabia. Porque Deus está te orientando. Deus está te orientando. Você aí que você fala para o seu amigo que minha carne é mais forte que o meu desejo, a minha vontade. Aí você pede ajuda para ele. Senhor, me liberta do homossexualismo, me liberta desse desejo esfriançado aí que eu tenho, esse desejo aí que eu sei que não provém de ti. Me ajuda. Um dia eu falei isso, meu irmão. Eu falei, Pai, tira de mim o que não te agrada. Quando eu falei isso, o obreiro veio e colocou a mão na minha cabeça, eu manifestei com o demônio. Ou seja, eu compreendi que aquelas atitudes que eu tinha não era eu mesmo, mas eu estava sendo induzido por um demônio que estava dentro do meu corpo. Naquele dia, nunca mais o demônio entrou no meu corpo. E quem entrou? O Espírito Santo. E eu não quero perder o Espírito Santo por nada. O Espírito Santo é meu melhor amigo, é o Espírito Santo que me consola, é o Espírito Santo que me convence. Então eu quero a presença dele constantemente. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tua presença, Senhor, é meu maior bem, Senhor. Tua presença, meu Deus, não quero perder por nada, Senhor. Não me deixe ir, Senhor. Se a sua presença não for comigo, Senhor, eu te peço, meu Deus. Eu te peço e eu decido andar contigo. Eu decido te buscar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu decido te buscar, Pai, com todo o meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça, meu irmão. Faça, minha irmã. Toma essa atitude hoje. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a tua casa. Beijão. Segue essa palavra. Em nome de Jesus Cristo.